Bom dia, bom dia, bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Beni, em mais uma edição da Madrugada Astral, o seu programa, sempre comigo aqui às quintas-feiras, 6 horas da manhã. Já agradecendo você que está aí de casa, no carro, na academia, ou ainda despertando e acompanhando aqui comigo conhecimentos sempre trazendo sobre astrologia, tarô, hipnose, ciências herméticas, mas principalmente tudo isso aplicado na sua vida. E sempre relembrando, durante o programa, vamos trazer também as previsões para o final de semana. Então fica ligadinho aqui comigo nesses 25 minutos para que você possa ter um final de semana e um dia ainda mais feliz. E hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante e que sempre vem trazendo dos atendimentos que eu faço e já convido você a fazer um atendimento comigo de mapa astral, tarô ou até as sessões de hipnose. Já me segue nas redes sociais? @PauloBNAstrologia ou me mande uma mensagem no WhatsApp, código 11993020468. E o tema de hoje, como eu falei, super interessante, que vai falar sobre a linguagem secreta do tempo. E por que eu estou trazendo sobre essa linguagem secreta do tempo? Principalmente agora, estamos em janeiro, né? Hoje, dia 15, ainda começando o ano, com todas aquelas resoluções e promessas que a gente fez lá na virada do ano. Então, tudo aquilo eu quero que você realize durante esse ano e eu vou te ajudar. Mas, principalmente, a gente precisa ter a dimensão sobre essa linguagem secreta do tempo. E olha, vamos juntos permitir essa reflexão que eu trouxe aqui para juntos fazermos. Por que às vezes existem períodos que tudo parece travar? Agora, mesmo quando você está fazendo tudo certo, você vai lá, faz do jeito certo, da forma certa, com as pessoas certas, mas parece que tudo trava, nada anda. Ou por que de repente as portas da vida, das oportunidades se abrem como se fosse aí uma enxurrada e você não controla aquilo. Você acaba não entendendo, poxa, achei até que a coisa estava patinando, travada, e as portas acabam se abrindo. Ou até mesmo, se o tempo não fosse uma linha reta, como a gente acaba descrevendo, né, até na matemática, né, a gente faz lá o gráfico x e y, e se o tempo não fosse uma linha reta, mas talvez um campo de vivência, e se de repente dentro deste campo, deste mar, você pudesse navegar dentro dele? Então, diante dessas três perguntas, e eu sei que você já pensou um pouquinho nessas respostas, vamos construir um conhecimento juntos para que você possa então usar o tempo a favor de você. Olha só, eu trouxe aqui algumas visões filosóficas como uma construção para isso. E por que visões filosóficas? Eu até estava conversando com um colega há alguns minutinhos atrás e quantos conhecimentos novos, como agora a gente usa a tecnologia extremamente importante, mas tem alguns conhecimentos que a gente precisa retomar para que a gente traga a explicação do que está acontecendo agora. Como, por exemplo, quando a gente busca lá na filosofia mais antiga, grega, por exemplo, o Heráclito, ele tem uma frase que diz assim, um pedaço de uma frase, que é tudo flui. Tudo flui. Ou seja, nada é permanente. O tempo é o próprio movimento. Então, quando a gente percebe que nada é permanente e que o tempo é o próprio movimento, apenas com esta frase, com esse tipo de sabedoria, a gente já pode chegar no seguinte: nada é permanente, seja a sua alegria ou a sua tristeza, seja a sua conquista ou a sua derrota. Eu não sei qual é o tempo que você está passando agora, nesse momento que você está acompanhando o programa, ou aqui no YouTube também. Porque, por exemplo, se for um momento bom, positivo, construtivo, maravilha, aproveite, porém nada é permanente, tudo é contínuo. É um momento talvez de tristeza, de derrota, né, onde você está um pouco mais cabisbaixo, cabisbaixa, calma, nada é permanente. Quando a gente entende esse tipo de sabedoria, a gente passa a dar valor ao processo e não ao evento, mesmo que seja um evento bom, maravilhoso, construtivo. Outra sabedoria que é importante, e aí para quem gosta, né, de Santo Agostinho, é o seguinte: ele questionava um pouco o tempo, essa questão da dimensão temporal. Primeiro, se realmente essa dimensão existe. Por quê? O passado e o futuro são apenas, no caso de Santo Agostinho, impressões da alma. E se a gente pensar nisso, faz algum sentido, porque, por exemplo, eu estou aqui nesse momento,
conversando com você, o passado, ele já aconteceu. Eu não tenho dimensão de como pegar esse passado de volta. E o futuro ainda não chegou para mim. Portanto, eu só tenho este momento presente para dedicar para você o máximo de mim. E você, o máximo também, né, neste momento que estamos aqui compartilhando essa sabedoria do tempo. Então, a gente para de se preocupar com as questões que ocorreram no passado e com as projeções que podem acontecer no futuro. Podem. Mesmo eu que trabalho com astrologia, trabalho com previsões astrológicas, eu sempre trago essa dimensão aos meus amigos, amigas, clientes. As previsões astrológicas, elas apontam caminhos, elas trazem direções. Quem vai realizar, quem vai navegar, quem vai pisar esse chão é você, sou eu. Porém, aquilo não é fatalista, não é fatídico, é apenas alguns apontamentos, são apontamentos que a gente pode ter como um direcionamento de vida, um direcionamento das nossas decisões. E a gente aliás, para de se preocupar com essas dimensões que estão afastadas do momento presente, traz uma janela de oportunidades para que ela aconteça agora. E é isso que é importante para você. Outro conhecimento que é importante é assim: alguns estudos diferenciam o tempo cronológico, aquele que a gente usa nos relógios ou até no celular, né? O tempo das horas, minutos, segundos, dias, meses, o tempo cronológico. Diferencia esse tempo do tempo vivido. Porque se nós pensarmos o tempo vivido, que é a nossa própria experiência, a gente, quando conta algo, quando alguém pergunta como é que você está indo, está indo bem? A gente fala, está tudo bem, ou não está tudo bem, aconteceu isso comigo. A gente tem um tempo da experiência passada. E às vezes esse tempo da experiência, para uma pessoa, a gente conta de maneira alongada. Para outras pessoas, a gente conta de maneira mais curta. Mas o evento não foi o mesmo? Pensa só. Foi o mesmo evento cronológico que aconteceu com você, podem ter se passado minutos, dias, horas, segundos, não sei. Mas para algumas pessoas você conta aquele fato de uma maneira esticada, alongada. Outras a gente conta de maneira mais curta, resumida. Portanto, o tempo da sua experiência, o tempo da sua vivência é diferente do tempo cronológico. E essa dimensão é importante porque a gente passa a diferenciar que o tempo que eu vivo cronologicamente, eu preciso dedicar a ele este momento presente, a minha vivência presente. Então eu aproveito cada segundo. Não é à toa que o nosso coração, em média, bate 60 vezes e nós temos a construção aí do minuto com 60 batidas também. Isso, de alguma maneira, trazendo um conhecimento mais proximal, para que você aproveite o quê? Cada segundo, cada batida do coração. Ao invés, de novo, de jogar as suas perspectivas para acontecimentos do passado ou jogar a sua ansiedade para acontecimentos do futuro. Então você passa a viver o momento presente sem ter essa jogada que a gente acaba fazendo de entender que a experiência que eu estou vivendo é a melhor da vida. Claro que é, principalmente se forem alegrias. Agora, às vezes, se forem tristezas, não que a gente vai dar bola, renegar a tristeza, não é isso. Mas eu passo a dar valor a ela apenas para aquele momento. Aquele momento meu, principalmente nas tensões, tristezas, decepções que marcam tanto a nossa vida, a gente dá valor apenas para aquele momento. Eu deixo aquele acontecimento apenas no tempo cronológico que ele viveu. E eu vou trazer apenas o que? As experiências que eu acabei vivendo com aquele momento. Esse tipo de percepção do tempo é importante porque quando você acaba fazendo essa dica que eu trouxe para você hoje, você passa a moldar a vida dentro do tempo em si mesmo, em si mesma. Como é que é isso, Paulo? Me explica melhor. Você molda o tempo dentro de você. Nós todos vivemos as mesmas 24 horas e sempre relembrando os termos sociais. Vivemos numa sociedade onde há sim uma desigualdade social. Pessoas que estão na base, pessoas que estão no topo, pessoas que estão ao meio, não é? Todos temos as mesmas 24 horas? Claro que sim. Temos as mesmas oportunidades? Claro que não. Porém, quando eu entendo que eu tenho a mesma quantidade de horas que uma pessoa que está acordando em um outro continente, um outro país, um outro bairro, uma outra cidade,
eu passo a dar valor às minhas 24 horas, fazendo o melhor de mim dentro do tempo que me foi doado. Até porque eu não sei se hoje é o seu último dia de vida, desejo que você tenha aí uma vida longa, né, principalmente com as pessoas com quem você partilha a vida, porém, a gente precisa entender que esse banco que é dado pelo universo, pelo destino, pelo Deus que você nomeia e concebe, ele é uma oportunidade. Então, utilize essa própria oportunidade. Se a gente já pensar também numa visão científica, para aqueles que gostam, e eu gosto também, a gente percebe que na teoria da relatividade de Albert Einstein, o tempo ele não é absoluto. Ele não é absoluto. Nas bases científicas que o Einstein descreveu, pesquisou, o tempo não é absoluto. Ele se curva, ele se molda, ele se expande e ele se contrai. Porque não há essa linearidade do tempo. Esse tempo cronológico, de novo, que a gente coloca lá às 0 horas até as próximas 0 horas. Na própria física quântica, na física quântica científica, tem partículas muito moleculares mesmo, que elas simplesmente ignoram a dimensão da linearidade temporal. E até por que isso acaba sendo comprovado? Porque, às vezes, 2, 3 partículas, a interação delas acontece antes de uma causa, por exemplo, de uma fusão, uma fissão nuclear, ou de um movimento de encontro de partículas. Então, olha que coisa mais, eu vou chamar de doida aqui, de um conhecimento antagônico para nós, que às vezes somos tão lineares. A interação das partículas acontece antes de uma causa, ou seja, como se invertesse o processo dessa causa e efeito, que inclusive é uma das 7 leis herméticas. E essa linearidade, que a gente acaba percebendo que se contradiz para algumas partículas, existe na própria natureza, na própria ciência, por exemplo. Portanto, a gente pode entender para a área científica que o tempo, se ele não é linear, ele é um tecido quadridimensional. Ou seja, não tem essa sequência de segundos. É como um tecido mesmo, não é? Um tecido que a gente estica aqui numa mesa, coloca uma partícula ao meio e aquilo acaba distorcendo a dimensão do tempo. Como a grande experiência dos gêmeos, não é? Que acaba um ficando na Terra, outro viaja à velocidade da luz e depois de um tempo no retorno desse outro gêmeo, há uma diferença da idade cronológica entre eles, porque aquele que viajou, ele acabou fazendo essa disrupção entre a dimensão espaço-tempo. E, portanto, o tempo, ele, apesar de ter a linearidade ao qual nós vivemos aqui na Terra, ele tem essa dimensão quadridimensional para outros sistemas. Portanto, o grande ponto-chave que eu quero que você tenha no programa de hoje é assim: aquilo que você chama de uma fase ruim pode ser apenas um pequeno trecho desse grande tecido da sua vida se reorganizando. O tecido estava lá, não é? Liso, plano. Aí vem uma partícula que é um desafio, um peso, e reorganiza aquele tempo. Aquela partícula acaba se entrando no espaço de repouso e a vida se reorganiza. Portanto, tenha calma, tenha dimensão, as coisas se reorganizam dentro do próprio tempo. Vamos lá então para as previsões astrológicas agora, final de semana, dias 17 e 18 de janeiro. Sempre lembrando, veja a previsão para o seu signo solar e também para o seu ascendente. Vamos começar? Arianas e arianos. Momento de reconhecimento no final de semana, principalmente se você conseguir estabelecer melhores alianças, melhores parcerias com as pessoas que estão no seu entorno. Isso vai trazer principalmente não só um progresso para você, que é importante, mas um progresso para o todo, coletivo. Portanto, fique atenta, fique atento a parcerias que você possa fazer aí, porque de repente as pessoas estão reconhecendo o seu potencial, reconhecendo como você está lidando com o tempo, e isso vai te trazer esse progresso coletivo para uma vida melhor. Taurinas e taurinos, momento de expansão, principalmente se você se dedicar a estudos. Não é? Ah, mas Paulo, é um final de semana, eu quero ter lazer, eu quero ter prazer. Maravilha, aproveite. Mas que tal se dedicar a um bom livro? Qual foi o mais recente livro que você leu? Não é? Pensa sobre isso. E hoje nós temos livros, estudos, vídeos no YouTube de diversos cursos, então invista nisso. Isso vai trazer expansão para a sua vida.
E essa expansão, você pode pegar esse conhecimento, mesmo sendo um conhecimento sobre línguas, uma atividade profissional, ou um conhecimento filosófico em geral, e aplicar na sua atividade profissional, se você trabalha, ou na sua vida, se você já está aí no melhor momento de vida, não é? Então aproveite isso, taurinas e taurinos. Geminianas e geminianos, momento de transformação, de libertação de coisas que já não servem mais. Aproveita aí, estamos em janeiro, você fez resoluções aí para o começo do ano, então vamos ter esse momento de transformação, liberar, se libertar. É, por exemplo, coisas, se liberte de coisas que não servem mais, são preconceitos, ideias que não valem mais. Aproveita esse movimento também. Isso, eu também trazendo o movimento da natureza, quando você se desprende daquilo que não lhe serve mais, abre espaço para o novo. Aprenda isso de vez. Isso vale para Geminiana e todos os signos, mas quando eu liberto o espaço que é antigo, algo novo chega, e eu tenho certeza que chegará para você. Cancerianas e cancerianos, estabeleça, assim como eu falei lá no caso das arianas, estabeleça parcerias, porém, com pessoas de extrema confiança, não é? Então, faça uma lista. Quais são as pessoas que você tem uma grande confiança na vida? Faça parceria com essas pessoas. Vai ser importante, sabe por quê? Alguns horizontes que você não percebia, não enxergava, estarão ampliados a partir disso. E você pode fazer isso principalmente estabelecendo primeiro uma conversa, ouvindo, não é? É importante ouvir, principalmente aconselhamentos. Então faça isso porque os seus horizontes vão se revelar diante de você. Leoninas e leoninos, é o momento agora de estabelecer alguma disciplina, não é? Tivemos aí as festas do começo do ano, não sei se você talvez entrou em férias ou até está em férias, não é? Às vezes das férias a gente sai um pouquinho da dieta, entra um pouquinho naqueles movimentos desregrados, talvez da vida, tá tudo bem, aproveite. Mas vamos ter disciplina um pouquinho e principalmente buscando movimentos que eu vou chamar até de cura, por exemplo, para uma cura física, espiritual. Aproveite isso, renove banhos energéticos de repente. Isso vai te trazer, principalmente, um renascimento interior e vai ser importante para você, leonina e leonino. Virginianas e virginianos, olhe para os seus relacionamentos em geral, pode ser um relacionamento em casal, familiar, amigos. Aproveite para avaliar esses relacionamentos e principalmente retomar relacionamentos com pessoas que você pode ter uma reconexão afetiva. E hoje com as redes sociais é muito fácil chamar a pessoa na rede social, no WhatsApp, não é? Então aproveite aí, virginiana, virginiano, que deseja restabelecer um contato importante para a vida e ter um final de semana ainda melhor. Librianas e librianos, vamos estabelecer um equilíbrio mais emocional. Isso pode aproveitar para melhorar a sua rotina, organizar o dia a dia, mas principalmente olhe para esse equilíbrio mais emocional, onde você pode entender que o equilíbrio das emoções podem dar melhores decisões na sua vida e principalmente estabelecer rotinas melhores. Escorpianas e escorpianos, vamos cuidar da sua expressão. Às vezes a escorpiana e escorpiano, ele fica um pouco mais dentro de si, mais guardadinho, não tem problema nenhum, mas vamos cuidar da forma como você está se expressando para o mundo, principalmente, que tal se expressar de maneira diferente, novas ideias, novas comunicações, você vai perceber esse potencial dentro de você. Então, aproveite o final de semana para desenvolver esse potencial ainda mais da expressão. Sagitariana e sagitariano, momento de estabilidade, bases sólidas, está vivendo um momento bom? Olha a lição do tempo, aproveite. Não está vivendo? Calma, o tempo vai se ajustando, mas ajuste as bases sólidas para que você tenha segurança interna e tomar melhores decisões também na sua vida, momento de estabilidade. Capricornianas e capricornianos, vamos ter iniciativa e principalmente, se você tem a clareza mental para isso, ótimo, maravilha. Percebeu que não tem uma clareza mental? Busque estratégias, terapias que tragam essa clareza mental. Isso vai trazer movimentos de iniciativa para que você tire da inércia coisas, projetos, situações que estavam paradas, tá bom? Aquarianas e aquarianos, que tal se atentar à intuição? Eu trouxe aqui um programa anterior sobre a intuição, vai ficar aqui no card. Aproveita esse programa aí, aguarda o programa de hoje, depois volta lá, que fala sobre a intuição. Vai ser um programa muito bom para você, principalmente porque você vai identificar recursos, podem ser recursos
seus materiais ou recursos vocacionais, práticas, para que você possa fazer reestruturação na sua vida. Piscianas e piscianos, momento de protagonismo. Não deixe mais as pessoas serem a protagonista da sua vida. Seja você a protagonista, estabelecendo conexões e, se preciso for, buscar apoio de pessoas. Mas você iniciando alguma coisa, você iniciando projeto, mesmo sendo final de semana, aproveite esse movimento. Essas foram as previsões astrológicas para o signo ascendente, final de semana 17 e 18 de janeiro. E continuando aqui sobre a dimensão do tempo, a dimensão secreta do tempo. A gente pode entender, principalmente quando a gente fala de uma visão mais espiritual, mais hermética. No hermetismo, por exemplo, tem uma das 7 leis, que eu já trouxe aqui esse conhecimento, o que está em cima é como que está embaixo. E não é igual, é como, equivalente. O que está em cima, ou seja, a energia dos planetas, como eles correm, como eles transpassam, o tempo que eles fazem dão uma dimensão do tempo aqui na Terra aos fatos e acontecimentos. Portanto, acontecimentos de Mercúrio são mais rápidos na sua vida. Acontecimentos de Saturno são um pouquinho mais lentos. E a gente precisa entender qual é o tempo que eu estou vivendo. Um tempo mais mercurial, mais rápido, ou um tempo mais saturnino? Então, o mapa vai te abrir essa possibilidade. No tarô, tem um arcano muito bacana, que é o arcano 14, que fala sobre a temperança. E é uma carta muito bonita, um arcano muito bonito, é um anjo, né, que tem 2 ânforas com um líquido que transpassa essas ânforas e que fala sobre a dimensão do tempo e que o tempo te dá força. Quando eu enxergo isso na minha vida, eu ganho, obviamente, mais força para os meus projetos. E algumas tradições orientais, elas trazem até aquela dimensão do Ouroboros, o tempo ele é circular, ou seja, o que retorna não é a repetição apenas do ciclo, mas é um aspecto kármico. Eu estou vivendo ciclos na minha vida. Então você precisa identificar esses ciclos para que você tenha melhores escolhas dentro do próprio tempo, não sair da dimensão do tempo. É um conhecimento que muitos autores já trouxeram, que é entrar no flow da vida, nos fluxos da vida, nesse fluxo temporal. E cada um tem um fluxo. Alguns têm fluxos mais rápidos, outros mais lentos, e mesmo dentro da nossa vida, como eu falei, às vezes a gente vive fluxos mais rápidos e a gente percebe isso, e às vezes nós vivemos fluxos mais lentos. Qual fluxo você está vivendo agora? Não é? Você talvez está aí na condução me ouvindo, talvez está aí despertando no carro. Entender esse processo do tempo na sua vida vai trazer melhor clareza. O importante dentro até da própria astrologia, quando a gente aproxima você, a pessoa, do seu mapa e das suas previsões, é fazer conectar nessa cronologia. Porque nós vamos contar a sua própria história. É a sua própria história contada dentro do mapa, por exemplo, ou dentro da jogada de tarô, como é que aqueles arcanos estão se conectando para a sua própria vida. Então essa identidade, essa identificação, ela acaba acontecendo dentro do processo. E aí a gente pode justamente relembrar você de que muitas vezes o desafio que você está vivendo agora, ou a oportunidade que você está vivendo agora, ela é temporal. Agora, se vai durar só hoje, vai durar até amanhã, a gente tem condições de identificar isso. Ela vai durar quanto tempo? Qual o processo que ela pode estar vivendo? E principalmente um último aqui conhecimento que eu quero trazer para você. O tempo, ele não avança sozinho. Eu trouxe aqui principalmente 2 dimensões do tempo. O tempo linear, o tempo cronológico que medimos com o relógio, não é? E o tempo quadridimensional, que é o tempo da física quântica, não é? Da teoria da relatividade. Agora, ele não avança sozinho. Ele vai responder principalmente à sua intenção, à sua força. E por isso que eu relembro para você neste momento, porque qual é a sua intenção na vida? Qual é a sua força na vida neste momento? Você que está compartilhando a vida com alguém agora, você está respondendo à sua intenção e força ou você está respondendo à intenção e força do outro? Não é? Pense sobre isso, não precisa responder para mim agora, apenas pense. E principalmente, a pessoa que aprende a ler o tempo na vida aprende a criar o próprio destino.
A pessoa que aprende a ler o tempo na vida, aprende a criar o próprio destino. E é isso que eu desejo para você, não só nesta quinta-feira, mas durante toda a semana. Aprenda a ler o tempo na sua vida e você vai criar o melhor destino. Essa edição do programa, eu quero agradecer especialmente sempre a você que me acompanha aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, na Madrugada Astral, toda quinta-feira, 6 horas da manhã. Um ótimo dia, um beijo no seu coração e até mais.